Olá, meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para refletirmos e partilharmos a palavra do Senhor para o dia de hoje. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje é um dia maravilhoso, é um dia celebrativo, é um dia o qual a igreja culmina as celebrações, porque é o dia do banquete do Senhor. Hoje a igreja celebra Corpus Christi. O feriado de hoje é um feriado muito importante, é universal. O mundo inteiro está parado para contemplar, para comemorar, para registrar este fato maravilhoso na história da nossa salvação, a história da nossa vida, a história que nos restaura e nos conduz ao verdadeiro banquete do Senhor. Quando Jesus fala aqui que quem come da minha carne e bebe do meu sangue viverá eternamente, e que o pão que ele nos dá não é como o maná que ele deu no deserto, ele está se referindo ao que se come verdadeiramente. Quando o povo estava no deserto e tiveram fome e olhavam para todos os lados, só tinha deserto e areia e sol escaldante, Deus mandou o maná do céu. Nenhum dos profetas, nenhum dos antepassados, nenhum dos seus pais, de lado nenhum, conhecia aquele pão. Foi próprio de Deus mandar o maná do céu. E aí, quando chega o tempo de Jesus, ele diz com toda a propriedade: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Não viverá eternamente. E a igreja muito sábia, a igreja de Deus, a igreja do povo de Deus, compreendeu o que Jesus havia deixado, o tesouro que Jesus havia deixado. Compreendeu que a carne e o pão, do qual Jesus falava que não era o maná, mas era a verdadeira carne
bebesse, não viveria para sempre. Os judeus naquela época se assustaram. O que este homem quer dizer em comer a carne dele e beber a carne dele? Jesus também disse que o que ele dizia não ia compreender naquela hora, mas só depois. Porque ele ainda estava pregando no meio do povo. Ainda ia passar pelo Calvário. Ainda ia ter a morte de cruz. Ainda ia ter a ressurreição. Ainda ia subir ao céu. E descer o seu Espírito. Uma semana depois da descida do Espírito Santo, vem a festa da Trindade, que culmina no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque o Pai e o Filho é a comunhão perfeita. É a comunhão verdadeira. O Pai e o Filho se formam um só. E tem o Espírito Santo formando a grande, a principal e a primeira comunidade da Terra, do universo, da humanidade e da divindade, porque a Trindade Santa é divina. Ela é feita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois da festa da Trindade, depois da comemoração da festa da Trindade, uma semana depois vem a celebração do corpo de Cristo. Jesus, na quinta-feira santa, por isso a igreja determinou, instituiu na quinta-feira este dia do corpo de Cristo. Porque a quinta-feira foi o dia que Jesus celebrou a Santa Ceia, celebrou com os discípulos e deu essa ordenança. Foi uma ordem para se cumprir. Tomai o meu corpo, distribuiu o pão com os discípulos. Tomai o meu sangue e distribuiu com os discípulos. E fazei isso em memória de mim. Amados irmãos e irmãs, não podemos nunca, depois de tão feito, de um fato tão extraordinário para nós, cristãos, que seguimos a Cristo, que buscamos a Cristo, que compreendemos no Cristo a verdade, a vida, a luz que Ele é para nós. A salvação, a redenção, Ele é o Redentor. É o Cristo crucificado que morreu por todos nós. Mas antes que tudo acontecesse, Ele diz, fazei isso em memória de mim. Mas não é só a memória. Meus irmãos e minhas irmãs, a Eucaristia, ela foi instituída na Santa Ceia e confirmada no Corpus Christi. No ano 1300, no 13º século, não é? No século XIII, melhor dizendo, aconteceram fatos extraordinários. Aconteceu a vinda de Francisco. A vida de Francisco como Jesus. Doada para os pobres. Apaixonado por Jesus e Eucaristia. Ele já era um próprio Cristo também. E Antônio, Santo Antônio, que nós comemoramos, o baluarte da nossa comunidade, e que tem uma força, tanto na palavra como na Eucaristia, por conta do amor a Jesus. São exemplos para nós. Muitos dos irmãos e das irmãs não compreendem como
reconheceu que todos os seus feitos foi de anular-se como pessoa e viver como Cristo. Seguir a Cristo de tal forma que deu-se todo. Jesus deu-se todo, doou a sua vida, doou a sua história, doou os seus ensinamentos. Ele deu-se por amor, a mim, a você e a todos nós. Então Jesus, quando ele pregou e quando ele falou e ensinou sobre esse dar-se, esse comer o seu corpo, esse comer da sua carne, esse beber do seu sangue, ele estava falando do tempo que haveria de vida a Eucaristia. E nesse tempo de Francisco e nesse tempo de Antônio, aconteceram milagres eucarísticos extraordinários. Lanciano, na Itália, um recantinho do mundo, lá teve um grande milagre eucarístico. No altar, a hóstia consagrada, ela se transformou em carne e sangue. O sangue era AB positivo. E a carne era do tecido coronário do coração. Era uma carne do coração. Eu parei um pouco e fiquei assim, porque quando eu falei no sangue de Cristo, a vela derreteu vermelha no pano. Algo muito extraordinário. Essa vela, ela não desmoronou, não. Mas ela desmoronou aqui e desceu vermelho aqui. E eu fiquei um pouco olhando para o que estava acontecendo. Não é o sangue de Cristo, é uma vela vermelha, mas simbolizou o derramamento do sangue de Cristo. Naquele dia, em Lanciano, o corpo de Cristo, a carne e o sangue foram transformados de uma hóstia. Todos os cientistas do mundo foram lá. Até a NASA, que é o corpo científico maior do mundo, comprovou. Era do tecido do miocárdio, do coração de um homem, a carne. E o sangue era B positivo, o mesmo tipo de sangue de Jesus Cristo. Depois desse milagre, o Papa da época, Urbano VI, ele entendeu, o ano era, eu até notei aqui, porque são informações assim, práticas, né? O milagre eucarístico de Lanciano e a propagação do corpo de Cristo foi iniciado no ano de 1246 na Bélgica. Outros países começaram a difundir os milagres que iam acontecendo com o corpo e o sangue de Cristo, na hóstia consagrada, nos mesmos moldes de Lanciano. Então, no ano de 1261, durante o papado de Urbano VI, ele estendeu para todo o universo a celebração solene do dia do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que toda a humanidade compreendesse quão forte é aquela palavra que ele diz
lá existiam, e esses judeus ficavam extasiados com aquela palavra, porque era muito forte para compreender. Mas hoje a nossa igreja sabiamente difundiu em toda parte, e chega até mim, até você, Jesus eucarístico, eu de Cristo, caristia, caridade. Aquele que doa-se, aquele que dá-se inteiramente por amor. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não viverá eternamente. Mas comer a carne e comer o sangue de Jesus é também em espírito e em verdade. Porque Jesus, ele penetra fundo no meu coração, fundo no teu coração. E você pode saborear a carne de Cristo e o sangue de Cristo em espírito e em verdade. Com toda a força do seu amor, com toda a força da sua alma, com todo o entendimento, com todo o amor, com toda a dedicação. É por isso que há uma grande força na comunhão. Quando você vai para a missa e quando você comunga o corpo de Cristo, o padre, o sacerdote, o bispo, ou o ministro da Eucaristia, quando entrega o corpo de Cristo. E você diz amém. Você está ali todo preparado para adorar Jesus, que vem ao seu encontro, que vai ao seu encontro, que encontra-se com você. Amados irmãos e irmãs, quão maravilhoso é você saborear o corpo e o sangue de Cristo. Mas se você, por alguma razão maior, você não comunga, você não recebe o corpo e o sangue de Cristo eucaristizado, consagrado no altar, transubstanciado pela força do Espírito, você pode receber em seu coração, em espírito e em verdade, porque Ele está no meio de nós. Mas é muito forte a presença da Eucaristia. É muito forte a presença de Jesus na Eucaristia. Mas Ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus é Deus e Ele pronunciou, fazer isto em memória de mim. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós não podemos viver sem Jesus Eucaristia. A gente meio que sufoca. Sem a palavra de Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus, sem a comunhão perfeita. E a missa e comungar é ter essa comunhão que dá-se entre Deus e o homem, entre Jesus e cada um de nós. Mas eu digo de novo, se você não recebe na hóstia consagrada, no corpo, no sangue, na alma e na divindade, você não experienciou Jesus ainda. Lute, vá atrás, busque, se prepare e você vai ter a experiência mais importante da sua vida. Queira estar com Jesus. Jesus Eucaristia, no Santíssimo Sacramento do altar. Jesus para ser adorado. Quando Jesus é exposto no ostensório, Ele está próximo de nós. Mas Jesus está todo o tempo muito íntimo de nós, dentro do nosso coração, para ser amado, porque Ele quer amar a mim e a você. A
adore a Jesus. Ame a Jesus. Reserve um tempo da sua vida para dedicar a Jesus. A Jesus no corpo, no sangue, na alma e na divindade. É dessa forma que a comunidade Adorai busca adorar a Jesus. A comunidade Adorai, ela nasceu de momentos de adoração. Na capelinha de Aparecida, no Valentina, em João Pessoa, tinha uma capelinha que a gente adorava toda quinta-feira. Depois a capelinha ficou uma capela e depois da capela virou a igreja matriz e a adoração é o ponto alto da igreja de Nossa Senhora Aparecida. Garanto que em toda parte do mundo, em todas as igrejas do mundo, aonde tem Jesus e Eucaristia, Ele é adorado. Mas a nossa realidade como comunidade Adorai, o nosso verdadeiro chamado é de adorar. E adorar Jesus na face do outro, do pobre, desamparado e aflito. E buscar que esses sejam resgatados, sejam cuidados, sejam amparados, para adorar Jesus. Quando olhar o outro, ver Jesus. Jesus eucaristizado, sacralizado. Ama Jesus, adore a Jesus e sinta esse amor transbordante, eucaristizado, sacralizado para amar. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde e te proteja. Beijo no coração, paz e adoração.